mas Deus tem coisas preciosas aqui para nós. Nós vamos ler, glória a Deus, Lucas capítulo 22, verso 33, está escrito assim: mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, verso 34: e eu lhes digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje, por 3 vezes, me negará. Agora pula aí para o verso 54. Vou dar um salto aqui para ganharmos tempo. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, o seguia de longe. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, tomou assento ao redor deles. Pula aí agora para o verso 60. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará por 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Estenda a sua mão aqui para orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Eu me coloco, Deus, na posição de servo, de alguém que precisa ouvir a tua voz, de alguém que precisa, da igreja que precisa do teu direcionamento, porque estamos vivendo dias tão complicados, aonde, Senhor, se o Senhor não nos erguer, não falar conosco, nós não sabemos o que irá acontecer. Então nos assentamos hoje aqui, uma vez que os nossos cultos só estão sendo no domingo, para ouvir a tua voz. Gente que vai me assistir pelo YouTube, gente de qualquer parte do país, do mundo, Jesus, fala ao coração dos teus filhos. Me dê graça, dê fome e sede à igreja para receber. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso bem forte? Uma vez um irmão me perguntou: pastor, qual é a sua frustração como pastor? Eu disse: eu acho que essa possa ser a maior. Eu saber, gente, que aquilo que eu ministro, que eu prego, que o Senhor me dá para ministrar, ele tem pouca durabilidade na vida das pessoas. A palavra que eu prego, que eu ministro, e aqui eu estou abrindo meu coração, aquilo que o Senhor me dá como ensino da palavra, quer dizer, os sermões que eu prego, as mensagens que eu prego, elas parecem que não têm substância, base no coração das pessoas. É como um pai que aconselha um filho, e no momento que ele esperava que o filho que ouviu o conselho agisse dentro do conselho que foi dado,
uma frustração. Quer dizer, eu ministro aqui, eu prego, eu peço ao Senhor a palavra, Deus fala ao coração. Você está aqui, quantas vezes bateram aqui no meu ombro, me abraçaram, chorando, outros aqui dizendo: pastor, como Deus falou comigo, que palavra, sabe? E aí, meu irmão, basta um desentendimento, basta um atrito conjugal, basta uma discussão no condomínio, e aquilo que a pessoa ouviu, Maico, aqui, como verdades da palavra de Deus, aquilo que a pessoa ouviu como base do Evangelho, como instrução máxima, é como se a pessoa esquecesse, é como se nunca ouviu. Isso dói. Isso é frustrante. Porque a gente espera uma outra reação. Eu não vou nem dizer, gente, de caso de doença. Eu não vou nem dizer um diagnóstico. A pessoa vem, ouve a palavra vem por ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, sente que Deus fala, mas aí um desentendimento no trabalho, uma discussão boba, um problema que veio no celular, seja lá o que for, gente, a reação da pessoa é como se nunca ouviu a palavra. Aí Paulo vai chamar essas pessoas de carnais. Gente que parece que tem um vulcão, mano, que entra em erupção, jogando lava do ódio em todo mundo. Então, meu objetivo aqui hoje é trazer, através da palavra, uma fé no coração de vocês, que quando você estiver diante dos problemas, e nós não podemos esquecer que Jesus disse que nesse mundo teremos, bem alto, nesse mundo teremos, mas tem de bom. O meu papel, o meu objetivo aqui é gerar uma fé no coração de vocês, não para fazer milagre, não a fé que ensina o milagre vir na sua vida. Essa fé é muito pequena no Evangelho, tosca. Os encantadores, os magos de Faraó lá no Egito transformaram paus em serpente. Então essa fé não é a que eu quero excluir, não é a Bíblia. Deus vai te dar uma fé. Eu queria que você levantasse a mão agora. Deus vai te dar uma fé. E quando você estiver diante das adversidades, diante de uma notícia ruim, diante de uma crise, diante da pandemia, quando o problema bater na tua porta, a notícia vier, chegar um e-mail de redução de salário, sua fé vai funcionar. Você vai continuar crendo. Você que tem empresa, você que é empresário, pequeno, médio e grande, você que é empreendedor, empregado, você vai continuar crendo que o Brasil vai sair dessa circunstância que está vivendo, porque Deus é maior do que tudo isso. É essa fé que a gente tem que ter. Uma fé que funciona. A Bíblia diz que Pedro, ele segue Celeste, Jesus de longe. Você leu aqui comigo. Então,
hoje, uma vez que os dois andavam juntos. Porque Pedro agora percebeu que o Jesus que ele servia não tinha mais o controle da situação. Aqui no texto que nós lemos, o Jesus que levantou morto, que curou enfermos, o Jesus que andou sobre as águas, esse Jesus aqui está manietado, está acorrentado, ele não tem mais nada do que fazer. Na cabeça de Pedro, ele está dizendo assim: agora, sabe? E aí, a fé de Pedro, que ele precisava, que Jesus precisava que Pedro demonstrasse, no momento que ele mais precisou, ela falhou. Se você pegar o texto, algumas horinhas antes, Judas chega, o discípulo, o que traiu, com a corte romana e alguns soldados e o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e ele vai vir prender Jesus. Está todos os discípulos ali, Marcos. Pedro ousadamente puxa a espada e golpeia a orelha de Malco. Mas aqui, o Pedro não é o mesmo. Aqui ele está só. Porque naquele momento que vieram prender Jesus, os discípulos correram. E agora Pedro aqui, ele está só. Ele não é mais hesitante. Ele não é mais autoritário. Ele não tem mais a mesma ousadia. Porque é uma fé coletiva, muito parecida com o que a gente tem na igreja. Aqui dentro nós somos ousados. Vamos falar a verdade? Nós estamos numa época de pandemia onde a máscara, Rony, é colocada para proteção, mas vamos tirar ela. Sabe, aquela que a gente não quer que as pessoas reconheçam quem somos de verdade. Vamos falar aqui sério. Aqui dentro a gente é ousado. Aqui dentro a gente diz assim: Satanás está embaixo dos nossos pés. Aqui dentro a gente diz assim: acabou, demônio, a vitória é minha. Aqui dentro a gente manda o diabo correr. Aqui dentro, meu irmão, na coletividade, a gente se une, a gente diz assim: vai dar certo, vai acontecer. Eu quero ver lá fora, no pavilhão escuro de um hospital, quando você descobre que alguém da tua família está com Covid-19, quando o diagnóstico não é o mesmo que você imaginava. Eu quero ver agora que a base sustentável da tua vida não está mais presente, o emprego, o salário. Eu quero ver agora essa fé funcionar. Erga a tua mão, meu filho. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, agora a igreja vai fazer diferença. A igreja, ela é diferente. Eu declaro nessa noite que a tua fé não será uma fé coletiva, mas individual. Você que está no YouTube, eu não sei qual foi o diagnóstico. Eu não sei. Tanta gente falecendo. Quem da sua família se foi? Mas o alicerce da tua vida é Cristo. A base sustentável da tua vida é Jesus. E eu declaro nessa noite: você não vai só exercer fé dentro da igreja, você vai exercer fé nos momentos mais difíceis da tua vida, porque o Deus que você crê é real. Alguém pode erguer a mão e dar um brado de júbilo ao Senhor. Você consegue entender? Algumas horas, pastor, Pedro é hesitante. Ele está aqui, ó, os discípulos todos, os 11. E aí ele pega a espada e parte para cima. Mas agora, ele está só. Ele olha para o lado. Não tem mais ninguém. Ele vai olhar para trás. E Jesus está lá preso. E a fé que deveria encorajar todos a ir para frente, mas dá 2 passos para trás. Eu não quero essa fé. Eu não sei o que arrancaram da tua vida.
por conta dessa crise que o país vive. Eu não sei qual é o problema conjugal que você está enfrentando. Vou usar a palavra passando. Eu quero dizer a você, chega junto. Olha para alguém que está perto e diga, chega junto. Deus é com você. Levanta a mão e declare, a minha fé, ela vai ser visualizada. Diga, a minha fé, ela vai funcionar nos momentos mais delicados e imparciais da minha vida. Diga, a minha fé vai fazer com que eu dê a volta por cima, porque Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Deus é maior. Quantos projetos, Nel? Quantos planos, dona Marlene, sendo amassados e jogados no lixo? Ninguém troca mais de casa, ninguém troca mais de carro, ninguém planeja mais nada, porque as notícias não são boas. Chegou a hora que você põe em prática. A igreja não vive das notícias da terra. A igreja é regida, dirigida, conduzida, guiada pelas notícias do céu. Eu vou lhe dar uma, não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu quero uma fé que funcione. Quantos estão dentro de casa em quarentena? Gente, a igreja está em quarentena. As pessoas não oram, as pessoas não buscam, as pessoas não vêm mais ao culto. Por quê, pastor? Porque está todo mundo com medo do Covid-19. Eu tenho que ter prudência, mas medo não. Prudência. Medo não. Eu não vou ficar aí abraçando todo mundo. Eu não vou ficar aí andando sem máscara. Mas eu não vou fazer o que o sistema brasileiro de televisão está falando. Porque o impacto emocional é muito maior do que físico. As notícias que se dão hoje são pessoas que pegaram Covid. Mas as que vão vir amanhã são gente pós-Covid. Impacto emocional, medo, depressão. Porque quanto mais oprimido e deprimido você fica, mais vulnerável você fica de pegar, porque seu sistema imunológico enfraquece. É por isso que a Bíblia diz, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos quando? Sempre. Quando dá certo? Não. Quando tudo der errado, continua alegre, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Alegria é um emergencial para o teu organismo, que vai te dar imunidade. Não vai vir Covid, não vai vir dengue, não vai vir perrengue. Você vai estar protegido. Um espírito de tristeza tomando conta da nação. Porque o pai não pode ver o filho, os filhos não podem ver os pais. Que coisa mais triste. E aí o nosso sistema, e creia na Bíblia, porque quem te fez conhece você. Vai enfraquecendo, fragmentando. E aí a imunidade, filho. Nós estamos aqui. O Covid espirra lá na esquina. Você tomba aqui. Mas quando a Bíblia diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo escreve a igreja. Sempre. Diga para o teu irmão, receba alegria. Eu sei que não está bom, mas receba alegria. Esta alegria não tem nada a ver com como está a nação ou sua vida.
ela é dada por aquele, por ele, para ele, dele. Esta alegria você pode estar ganhando menos, o casamento, o relacionamento pode não estar bom, mas aqui dentro brota uma fonte que jorra alegria, e aonde a tristeza vem, a alegria toma conta, a alegria toma conta. A gente prega, mas nunca sai igual. Porque não é a gente, é Ele. Então eu não quero uma fé que não funcione, que ao invés de eu ir para frente, ela dá 2 passinhos para trás. Chega. Tem gente aqui hoje, é profético isso. Ontem eu estava aqui na igreja orando, ontem aqui na igreja orando, a Zafra falando: pai, eu quero ir. Que veio aqui madrugada, depois da meia-noite. E Deus falou comigo: tem muita gente, estou falando aqui agora, nesse que tem imensas decisões para tomar e não sabe nem por onde começar. Receba ousadia. Pastor, eu estou diante de um quadro que eu preciso, mas eu estou, sabe quando a gente está fugindo, a gente quer, sabe, serpentear ali, para não chegar o momento. Receba ousadia, receba autoridade. Por quê? Porque quem está na tua vida já decidiu por você, já sabe qual é a decisão. Você só vai falar. Ele que escreveu a minha e a tua história, ele já sabe que o final é vitória. É vitória. E falar em medo, eu tomei um susto, porque tudo escuro aqui. Os meninos estavam no monte. Eu vim para cá mais tarde. Aí eu orando, as árvores ali deitado no colchão. E depois de um tempo assim de joelho com a cabeça baixa, eu levantei a cabeça e olhei em direção à porta. Eu falei: quem está ali na igreja? Tem um casal ali. E tomei um susto, irmão. Eu ainda não me acostumei com esses 2 novos membros. Aí, meu irmão, aí você já sabe, hein, Rony, tudo isso aqui é escuro. De madrugada quase não passa carro aqui. Meu irmão, eu falei: Jesus. E é crente, olha como ele está vestido lá. Dá um glória aí, dá um aplauso aí para Jesus. Quem está recebendo a palavra? Aí a Bíblia diz assim: e Pedro, que era um discípulo, seguia de longe. Quando a gente lê isso aqui, Marcos, está faltando alguma coisa. Você está bonito. Quando a gente lê isso, e o discípulo, Pedro, seguia de longe, não bate com a relação de mestre e discípulo. Todo discípulo que queria ter um estágio com o mestre naquela época, chamavam de talmidim. Eles andavam tão perto que a poeira do pé do mestre ele respirava, de tão perto que eles andavam. E quando o texto diz que Pedro seguia de longe, eu fui entender que essa distância entre Jesus e Pedro, pelo menos 2 coisas atrapalhavam. Primeiro era comunicação. Era o que, gente? Era o quê? Por mais que o mestre se comunicava, a comunicação nunca seria perfeita, porque estava distante. Segundo, era o toque. Era impossível tocar distante. Quando Pedro segue Jesus de longe, ou distante, ou à distância,
Isso mostra o nível de relacionamento que muita gente vem tendo com o seu Senhor. Vou trazer para hoje, nessa quarentena, céu. É fato que a distância atrapalha a comunicação, Márcia, e o toque. Assim como um casal não pode ficar distante, a Bíblia diz: não é bom o homem que esteja só. E eu vou voltar aqui porque não é culto de casal. Nós não podemos viver distante do Senhor. Quando a gente está distante, você tem que gritar, você tem que falar mais alto para que o outro ouça. E eu vou fazer uma metáfora aqui, simples, mas é real. O Espírito Santo está tendo que gritar, por tão distante alguns estão dele. É por isso que a gente entra num culto aqui. E aí você fala assim: meu Deus, Deus não vai falar comigo hoje. Deus não vai tocar em mim hoje. O culto já começou. Você já olhou quem levantou e foi no banheiro. Você já olhou minha roupa todinha, meu cabelo liso. E o Espírito Santo está dizendo para a igreja rompendo em fé, e a igreja do Brasil: eu sinto saudade. Vamos repetir? Eu sinto saudade. Na época. Bem alto, vamos lá? Vamos de novo. Eu sinto saudade. Na época. Aonde te tocar era fácil. Você lembra quando você chegava aqui? Ou lá na sua cidade? Chamava uma criança para louvar. Aí a menina vinha e dizia assim: eu vou cantar um hino. E ela começava em dó, terminava em lé. Tem lé? Não. A criança tinha. É ré, né? E você dizia: oh Deus, aleluia, ele está aqui, aleluia. Aí uns iam mexendo. Hoje você mais analisa, vê do que adora. Deus está com saudade da época que você adorava mais e analisava menos. Deus está com saudade da época que você glorificava mais, era mais tocado do que ficava analisando a hermenêutica. Levanta a mão, meu filho, eu quero liberar uma palavra. Nós vamos andar tão perto, anda tão perto. Essa quarentena não vai te afastar de Jesus, não vai te afastar da igreja, o pecado também não vai te tirar. Nós vamos andar tão perto que ele não vai precisar falar, não, ele vai sussurrar no teu ouvido e você vai entender. Basta um sussurro, já vai ser um sussurro. Você já vai entender o que o Espírito Santo Glória a Deus, aleluia. olha para alguém e diga assim: é tempo de chegar em perto. Diga: a minha fé, ela tem que fazer com que eu chegue mais perto. E ele quer isso, ele diz assim: ó, chegai-vos a mim. E eu que o Senhor chegarei a vós. Eu dou um passo com muita dificuldade, porque as coisas estão me prendendo, o pecado está me prendendo, mas eu dou um passo em direção a Ele. Aí Ele do lado de cá dá 2 passos em sua direção, demonstrando que você quer chegar, mas Ele quer chegar muito mais rápido que você. Levanta a mão, eu tenho saudade.
calçados que calçavam. Você não vestia as roupas que vestia. Você não tinha o emprego que tem. Você não tinha o cabelo que tem hoje. Mas a gente só quer vir à igreja se não tiver em pecado. O Espírito Santo está nesse lugar, não por minha causa somente, mas por promessa, Ele está reacendendo chamas do primeiro amor. É igual um casamento. No início, era balinha na boca. Meu Deus, House, você andava igual condenado para ir visitar a namorada. Aí meu amigo agarrou, conquistou. Hoje ela já não há mais a mesma importância, é a verdade. Mas Deus está reacendendo a chama nos casais. Tudo que a gente precisa, Márcio, é chegar mais perto dele. Quando a gente chega, eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de Edilson. Edilson vinha lá no trabalho dele. Aí vinha a Adriana, Samira de um lado, Sabrina do outro, mais agarrada aqui na barra da saia. E Edilson está lá no trabalho, se encontravam lá na igreja. Miguel veio depois, não foi? Miguel foi a bênção do final. Edilson chegava no banheiro da igreja. Estou falando aqui da ovelha mais antiga minha. Ele entrava e tomava banho. E está aqui até hoje, dando glória a Deus. Eu posso contar quantos não estão mais aqui. É verdade. Quantos não estão mais com o Senhor? Eu acho que a gente tem que parar para pensar. O que nos distanciou? Pedro foi o medo de morrer. Sabe por que a fé de Pedro falhou? Sabe por que a fé dele falhou? Por que a fé de Pedro falhou? A pessoa, bota aí, Maicon, Lucas 22, 31, se eu não me engano. Olha o que Pedro disse para Jesus. E ele lhe disse: Senhor, estou aí até e a. Você consegue entender isso? Você consegue entender que há uma divergência entre o que Jesus fala e aquilo que Pedro fala? Nós vamos entender que a fé de Pedro falhou aqui, mas ele já vinha, Elisângela, dando evidências. Pedro já vinha demonstrando que não estava legal. Porque aqui, horas antes de Jesus ser entregue, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, Pedro disse: estou pronto. Jesus disse: Pedro, quando te converteres, aí ele disse: Senhor, eu estou pronto. E aí você consegue entender que há um distanciamento, um abismo imenso entre o que Jesus fala para aquilo que Pedro fala. E há um abismo tremendo entre o estado espiritual, entre o que Jesus disse que Pedro está, o estado espiritual que Pedro achava que estava. Ele disse que está? Ele disse que estava?
Quando botaram a cruz para Jesus carregar, na famosa e tão conhecida Via Dolorosa, houve um momento que Jesus cai com a cruz. E aí vai chegando um homem chamado Simão, mas é Simão Cirineu. Como é o nome dele? Cirineu, porque é de Cirene, uma cidade do norte da África. Tudo diz que é um negro. E ele foi ameaçado a carregar a cruz. Mas sabe por que esse homem foi ameaçado a carregar a cruz? Você que está no YouTube, muito simples. Porque alguém que disse que estava pronto, que prometeu ir com ele até o fim, não foi. E muitas das nossas promessas têm caído, porque quando muito fala, há uma dose exagerada de autoconfiança. E muitos que poderiam chegar longe não chegam, porque acham que é e não são. Pensam que tem e não tem. Ele disse que estava pronto. Não só a ser preso, mas a morrer. Mas não foi Simão, Pedro, que carregou a cruz para Jesus. Foi Simão Cirineu. Levanta a sua mão. Diga, a primeira evidência que mostrou que Pedro não estava bem era aqui. E agora você entende aqui que Jesus, quando falou com Pedro, Jesus não estava especulando sobre Pedro. Jesus estava dizendo que era verdade. Jesus não estava jogando conversa fora, não, gente. Ou estava, sim ou não? Sabe o que Jesus estava dizendo? Desnudando, Ramo, a personalidade e o caráter de Pedro, né, que precisava ser mudado para chegar onde Deus prometeu e alcançar o que Deus falou que ele iria alcançar. Mas a autoconfiança, o achar que eu estava pronto, mostrou para ele que no momento que Jesus mais precisou, ele não estava lá. E é assim, quando aqueles que dizem que vão estar com você deixam de estar, Deus sempre vai arrumar um outro Simão para te ajudar, mas ficar parado você não fica. Ele vai te levar até o lugar da cruz. Jesus está no jardim da Getsêmani, e ali vieram Judas, a corte romana, o servo do sumo sacerdote chamado Malco e os guardas. Quando eles veem que essa tropa está entrando no jardim, eles perguntam para Jesus, sabe o que? Mestre, feriremos com espada? Você vem em casa. Aí Jesus não fala nada. Na hora que eles chegam, dá um passo à frente, pega a espada e corta a orelha. Aí João vai dar o nome. Quem foi que fez isso? Quem foi? Agora a pergunta é, Jesus mandou? Não. Você consegue entender que havia um grupo, há um líder, e Pedro teve as coordenadas por si só? Você consegue entender como é que estava o coração de Pedro, o caráter de Pedro, a personalidade de Pedro, a autoconfiança de Pedro? Ah, mas eu achei justo, eu agi com justiça, porque iam prender Jesus. Sabe o que a Bíblia diz sobre a nossa justiça? É como trapo de imundícia. Ah, mas eu, sabe, eu pensei que eu podia fazer. Pare de pensar e pergunta. Porque se tem um grupo e tem um líder, e eu, por minha conta, tomo uma decisão que o líder não deu, eu estou agindo descoordenado com o grupo. E por conta disso, sabe o que acontece? Diz a Bíblia que Jesus repreende Pedro, pega a orelha do cara que foi ferido e bota no lugar. Tem muita gente que Jesus está tendo que curar, ou pessoas que querem agir descoordenadamente no mundo. Gente que acha
tem o direito de fazer o que quer. E aqui eu vou te dar uma resposta. Olhem aqui bem para mim. Por que a fé de Pedro falhou e por que Pedro estava tendo essas atitudes? É muito simples. Lá no Monte da Transfiguração, que desceu Elias e Moisés, quem estava lá? Havia 3 discípulos. Quem estava lá? Só um. Eu quero que vocês falem. Quem estava lá? Bem alto. Quem estava lá? O único episódio na Bíblia, Wesley, que Jesus ia andando sobre as águas. Quem estava lá? E não é para melhorar, ele também andou lá no monte. Quem Jesus chamou para orar? Pedro estava. E sabe o que a gente entende? É que as experiências que Pedro tinha com Deus, no monte, na igreja, onde quer que ele achava, estava fazendo dele, Márcio, insubmisso, arrogante. Aí você entende por que Jesus disse: quando te for, Pedro, você não é tão crente como você pensa. Pedro, você não é tudo isso. Você sabe o que é ouvir isso do seu mestre? Depois de 3 anos caminhando com ele? É por isso que liderar é isso. Nem sempre vocês vão entender o que o líder fala, mas tem um princípio que é lindo. Eu não entendo, mas obedeço. E a obediência faz Deus te levar ao local do milagre. Muita gente tem perdido bênção, tem deixado de ir para onde tem que ir, porque acha que as suas experiências com Deus lhe dão o direito de ultrapassar sua liderança. Por você ser um bom vendedor, lhe dá o direito de querer dar ordem no seu supervisor, e você está enganado, filho. Você pode ser o que mais vende, mas o que vai fazer você crescer é a sua obediência ao seu supervisor. Você pode ser o que mais louva, o que mais ora, o que mais prega, mas o que vai fazer você crescer ministerialmente é a sua obediência ao seu pastor. Deus está ensinando para Pedro que ele estava cheio de si, cheio de erro, cheio de ego. Deus estava ensinando para Pedro. Ele precisava mudar. Porque é isso. Talvez tem gente me assistindo agora no YouTube. Que você precisa esvaziar do seu eu e do seu ego. E deixar com que o Senhor cresça em você. As experiências, diga as experiências, bem alto, diga as experiências que Pedro tinha com Jesus, o fez, o tornou arrogante. Só que tinha que ser o contrário. Quanto mais eu oro, mais humilde eu fico, mais submisso eu fico, mais amoroso com o próximo. E quando eu digo próximo, independente do estado, se é santo ou pecador, eu fico. Nós não podemos ter experiência com Deus para achar que podemos conduzir a nossa própria vida. Nós não podemos. Diga, as minhas experiências serão sadias e vão fazer com que a minha fé seja um concreto. Levanta a mão e dá um brado de júbilo bem forte ao Senhor. Se quer aplaudir, aplauda Ele. Eu me lembro uma vez, agora veio isso, olha, eu não sei se Edilson vai lembrar, eu estava lá na casa de Edilson, fui orar lá meio-dia. Na verdade era à noite, a gente tinha ido fazer um culto e jantar. Quando eu saí de lá com a pastora, tinha um irmão na igreja, que eu chamei ele, e ele firme, sabe o cara firme, firme, firme. Eu disse assim: irmão, vem cá, filho. Deus me deu uma visão. Eu vi o inimigo tentando agir na sua vida. E sabe como é que foi? Eu te vi bebendo,
Foi sonho, não, porque a gente sonha, a gente pensa que o sonho é aquilo que a gente sonha. E se você for olhar a Bíblia, sonho não tem nada a ver com o que você sonha. As revelações e interpretações é no espírito. E tem sonho que é barriga pura, dor de barriga, cheia. Aí ele disse, como assim? Eu vi. Eu estou te vendo aqui, eu te vi com a lata de cerveja. Ele, sabe o que ele disse para mim? Ô pastor, eu nunca. Desse jeito, nunca. Lembrei de Pedro. Jesus falando e Pedro interpela Jesus. Jesus disse assim, ó, você está aqui? Quem está aqui comigo? Amém. Jesus disse assim, ó, todos vocês ainda hoje se escandalizarão em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu vou ser preso, e no momento que eu for preso, olha bem, você está aqui, diga amém. Amém. No momento que eu for preso, vocês vão fugir, correr, afastar. Pedro nem deixou ele terminar, interpela. Não. Ei, Jesus, eles não sei, mas eu, Joey aqui, não. Eu vou até o fim. Sabe o que Pedro está dizendo? Por eu ter as minhas experiências com Deus, eu não sou digno de ser nivelado no mesmo nível deles. A minha fé é melhor, maior. Não pode ser eu me nivelar. Foi igual esse irmão que eu estou contando o caso. Aí, eu vim lá da casa de Deus com a pastora. Eu vinha no Celtinha. Oh, glória! Aqui na São Francisco. Quando o farol bate, era tarde da noite. Rony. Quando o farol do carro bateu assim, na esquina, tinha um cara assim, ó. Caía. Umas 2 pessoas no barco tirando ele. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Você lembra disso, Adilson? Você lembra disso? Levanta a mão, Adilson, Adriana. Você lembra disso? Sabe por quê? Por causa da arrogância. Ser pastor não é fácil. Deus irá cobrar de mim o que eu não digo à igreja, o que eu não instruo o povo. Por isso que aqui só fica quem realmente quer caminhar junto. Aqui não é uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Aqui é uma igreja que ama. Que se um errar, o outro vai ajudar. Nunca apontar, mas amar. Mas a gente precisa ter no coração a sensibilidade de deixar ser tratado, para que Deus modifique a nossa personalidade e caráter, para que a gente alcance a estatura de um varão perfeito, o qual irá morar com o Senhor para todos sempre. Então você entende agora por que a fé de Pedro falhou? Porque tinha muito Pedro dentro do Pedro. E eu louvo a Deus quando alguém chega e diz assim: pastor, me ajuda. Eu caí, eu estou caindo, estou tropeçando, me ajuda. Eu vou te ajudar. Eu sei o que é esse caminho, eu já andei nele. E a igreja vai te amar como Cristo morreu por você e te ama. Quantos estão aqui podem dar um glória a Deus? Vocês ainda têm alguns minutinhos? Amém. Jesus é preso. Pedro segue de longe. E agora vão arranjar um julgamento todo errado. Naquela hora não era para Jesus ser julgado, não funcionava. Aí levaram para a casa do sumo sacerdote. Nesse momento, diz a Bíblia que uma fogueira no pátio é acesa. Uma o quê? E eu gosto disso aqui porque você vai entender o que estava na mente de Pedro. Aqui tinha mais ou menos 3 anos, Rony, que Pedro caminhava com Jesus. E sabe o que aconteceu? Dentro desses 3 anos, Jesus tirou Pedro do convívio social, ou seja, daquele emprego formal que ele tinha. Jesus disse: Pedro, você nunca mais vai ser pescador de peixes, agora você será pescador de um novo empreendimento, um novo projeto. Aí Pedro, nesse momento, ele leva Jesus até a casa dele e Jesus cura a sogra. Pedro começa a ver que
cego vê, mudo fala, paralíticos andam. O negócio está dando certo, o empreendimento está acontecendo, as multidões iam seguir ele para ouvir ele pregar. Mas você consegue entender o que passou no coração de Pedro, na mente de Pedro, quando ele vê Jesus preso? E ele sabe que a corte romana tinha poder, a guarda pretoriana estava ali forte. Pedro viu as suas bases mais concretas, mais firmes, ruírem, caírem. Pedro começou a pensar: 3 anos jogado fora, desperdicei minha vida. E nessa hora que o nosso emocional está doente, está abalado, nessa hora que a gente não tem aonde se apoiar, Pedro descabou. Todo o meu esforço, investimento no reino foi em vão, porque Jesus está sendo preso, vai ser morto e não faz nada, ele não faz nada. É nessa hora, na noite escura em Jerusalém, em um dia frio em Jerusalém, que alguém tem a brilhante ideia: vamos acender uma fogueira. E aí o texto diz assim: e Pedro tomou lugar entre eles. Você sabe o que é isso? Por que está escrito que ele tomou lugar entre eles? Quando terminar aqui a minha cooperação aqui na igreja, a minha parte, que eu já estou encerrando, eu vou sentar ali. Eu não vou ficar assim procurando uma cadeira para sentar, porque eu já tenho o meu. Sabe por que Pedro sentou lá? Porque aqui e aqui ele achou que não tinha mais lugar. Satanás sente faro de crente insatisfeito. Satanás sente faro de marido insatisfeito. Satanás sente faro de esposa insatisfeita, de relacionamento insatisfeito. Satanás sente cheiro disso. A irmãzinha, a nenenzinha que caiu, mas já tem gente lá, olha ali. Satanás sente cheiro, gente. E sabe o que isso acontece? Nós temos que ter cuidado quando a gente entra aqui na igreja. Olha isso aqui comigo, gente, não perca atenção, já vou encerrar. Quando a gente entra na igreja, a gente tem que ter cuidado com a insatisfação. Satanás percebe quando você briga em casa, você que está me ouvindo aí, me assistindo no YouTube, e você sai com um carro, com raiva, ele está vendo a insatisfação. É nesta hora que uma fogueira vai ser acesa e uma cadeira vai ser posta, porque aqui dentro você acha que perdeu o lugar, e é mentira do diabo. Você não perdeu o lugar no reino, você não perdeu o lugar no seu relacionamento, você não perdeu o lugar na casa do Senhor. A tua esposa te ama, teu marido te ama, teus filhos te amam, a tua igreja te ama, teus pastores te amam. Não deixa Satanás te enganar. É nessa hora que a gente senta. E agora Pedro não está percebendo. E aí ele senta. E ele está sentando com aqueles que arquitetaram para destruir Jesus. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que Pedro estava em volta da fogueira. Aí chega uma pessoa e diz assim: ei, você está aqui, gente? E diz assim: ei, você é um deles. Pedro diz: não sei nem quem é. Depois vem o segundo e diz: ei, você parece com ele. Ele: não, eu não, pode ser outro aí. Aí vem o terceiro e diz assim: você é um galileu, você é um deles. Sabe o que é isso? Márcio, a mesma fogueira que foi acesa para te aquecer nas noites frias, escuras da sua vida, ela também revela que você está no lugar errado. Quando alguém diz: se você parece ele, é para a pessoa que vem dizer: você não era para estar aqui. Diga: o mesmo fogo que aquece revela que estamos no lugar errado. Nessa hora, diz a Bíblia que o galo canta. Galo rouco. Jesus passa. Marcos, e olha. E Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para Pedro. E os dois olhares se cruzam. Isso significa que eles não estavam distantes do outro.
Eles estavam dentro de um raio que os olhares podiam se cruzar. E quando Jesus olha para Pedro, você lê em casa, a Bíblia diz assim, ó, e ele lembra o que Jesus disse: antes que o dia amanhecesse, o galo cantasse 3 vezes, o galo ia cantar 3 vezes, ele ia me negar. Aí a Bíblia diz que Pedro sai, diga comigo, sai chorando amargamente. Fiquem de pé, gente. Eu ia falar aqui sobre o olhar de Jesus, mas não dá tempo. Mas sabe o que é lindo aqui nesse texto final? É que ele não ficou lá chorando. Diga, Pedro não ficou chorando. A Bíblia diz que primeiro ele sai, depois ele não valia de nada ficar no lugar que não era para ficar chorando. Vocês entenderam ou eu tenho que consertar? Suas lágrimas são bem-vindas. Deus recebe, mas elas precisam ser acompanhadas de uma atitude. Não está escrito que Pedro ficou chorando, está escrito que saiu chorando. Por que saiu? Porque viu que estava errado. Por que saiu? Porque não era o lugar correto. Deus está falando aqui com muita gente. É hora de sair do que tem que sair. Se for para chorar, chora longe dali, porque as suas lágrimas é bem-vinda e Deus tem um lugar melhor para você. E aí sabe para onde Pedro vai? Jesus é preso, morto. Ele vai pescar depois. E aí é uma outra mensagem, que agora Jesus o chama porque não apanharam nada e o coloca diante de uma fogueira parecida com essa, só que essa que Jesus acendeu tinha pão e peixe sobre as brasas. Feche os olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Eu te louvo porque falar novamente a um público que já ouviu só o Senhor para dar graça. E o Senhor bradou nesse lugar. O Senhor tomou os corações e as dimensões. E eu te peço agora que nós não queremos ter essa fé de Pedro, que falhou, que retrocedeu. Nós queremos ter a verdadeira fé, que quando algo der errado, ela vai funcionar. E eu declaro que coisas que se perderam na vida da tua igreja vão voltar para a mão deles. Pode subir os levitas. Coisas que se perderam na vida deles vão voltar. Eu declaro, você que afastou vai voltar. Eu declaro, aquilo que saiu da tua mão vai voltar para a tua mão. Você vai ter um emprego melhor, um aumento de salário melhor. Essa situação vai passar, vocês não vão se separar. Seu relacionamento, seu namoro, noivado, casamento vai dar certo, porque Deus é fiel. E Ele te enche, te renova, te fortalece. Levanta a mão assim, diga Espírito Santo. Diga bem alto, diga Espírito Santo. Toma minha vida agora. Diga Espírito Santo, muda meu caráter e minha personalidade. Diga Espírito Santo, me enche agora. Vamos adorar o Senhor. Cadê os meninos? Vamos lá, gente. Vamos adorar. Pastor Ito, vamos adorar o Senhor. Feche os olhos.